Espírito Santo de Deus, bem baixinho, feche teus olhos, inunda meu ser, abrace seu peito, você mesmo, inunda meu ser. vai se embalando, feche teus olhos, não se preocupe em quem está do seu lado, prepare o teu coração para acolhermos a palavra que será anunciada, que será pregada. Jesus está aqui, Jesus está no meio de nós. Onde dois ou mais se reunires em meu nome, eu me farei presente no meio deles. Ele olha para você, Ele conhece tudo de mim e de você. Ele nos dá o Espírito Santo. Você que sente uma vontade muito grande de chorar, deixe que as tuas lágrimas caiam. Não segure tuas lágrimas. O Senhor conhece a sensibilidade do seu coração. Você que sente a unção de Deus sobre você, o Salmo diz assim que o Senhor derrama sobre os seus filhos o óleo da unção. O óleo da unção. Sinta agora o próprio Jesus ungindo você, a sua casa, seus filhos, seu casamento, a sua mente. Imagine o próprio Jesus agora derramando o óleo da unção sobre você. Unge você, para que eu e você possamos ser homens e mulheres ungidos do Senhor. Derrama, Senhor, a tua unção sobre nós, o teu poder. Pode ir se sentando, ainda em oração, não se disperse. O Senhor está no meio de nós. Onde nós se reunimos em oração, o Senhor permanece conosco. Ele está aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu vos convido a tomar a sua palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 43. A Bíblia Ave Maria está na página 1289, 1289, 1289. O tema que nós iremos abordar nessa noite é o seguinte: quem ama, perdoa. Diga comigo: quem ama. Vamos inverter agora? Quem perdoa, quem ama. Então nós vamos trabalhar esse assunto nessa noite. Quem ama, perdoa. E quem perdoa, ama. Antes de nós mergulharmos na palavra, amados, é o seguinte: você pode fuçar a sua Bíblia, vamos usar esse termo. Você não vai achar em lugar nenhum que Deus dá tolerância para aqueles que não perdoam. Muito pelo contrário. Quando Jesus ele conclui a oração do Pai Nosso, ele deixa muito claro. Ele diz assim, assim que ele termina de orar o Pai Nosso, e sabemos que na oração do Pai Nosso diz assim, perdoai as nossas ofensas como nós, aqueles que nos ofendeu. Trazendo para a primeira pessoa, perdoa as minhas ofensas, que eu perdoo aquele que me ofendeu.
Quando ele conclui a oração do Pai Nosso, o Senhor diz assim, ó: e quem não perdoar o seu irmão, também não receberá o perdão. Se eu perdoo de coração, eu receberei o perdão do céu, do Senhor. Se eu não perdoo, eu também não serei perdoado. Olha, ele não dá condição nenhuma, não dá tolerância nenhuma. Então quem perdoa, ama. Tem uma canção do Padre Zezinho que diz assim, ó: lá no céu só entra quem sabe amar. O apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, que tudo vai passar, tudo é passageiro, só vai permanecer o amor. Quem é pai e mãe aí, levante a mão. Quem já é pai e mãe, levante bem alto a sua mão. Vou fazer uma pergunta para nós aqui, pais. Depois eu pergunto para quem não é pai. Qual que é o mais fácil de perdoar? É o pai e a mãe perdoar o filho de algumas ofensas, ou muitas ofensas, ou o filho perdoar o pai e a mãe? Qual que perdoa mais fácil? Vocês observaram uma coisa? Às vezes os pais fazem coisa pequenina para um filho, ele guarda mágoa para o resto da vida. E muitos filhos, desculpa a expressão, falar, caga na cabeça dos pais, desculpa falar assim, fazem o pai de gato e sapato, fazem tanta caca, e às vezes nem limpar a caca que faz, a caca que eu estou dizendo é barbáries por aí que muitos fazem, daí vai o coitado do pai, da mãe lá se humilhar, e vai lá para limpar a caca que o filho fez. Eu conheço centenas de pais, mães, que o filho vai lá, pendura televisão, bicicleta, aparelho de som lá no traficante, e vai lá o pai e a mãe com toda a humilhação lá pagar para retirar lá o objeto que a criatura levou, e se o pai falar alguma coisa, ofende o filho. Parece que os valores se invertem, as coisas se invertem. Eu estou falando, gente, algo que a gente presencia muito. Eu visitei um rapaz, usuário de drogas, há um ano mais ou menos atrás, aqui no bairro Jardim Maria Luísa. E o menino estava em depressão profunda, ele tinha se internado numa comunidade de recuperação e tinha retornado para casa. E entrou em depressão, tentou suicídio por várias vezes. Me convidaram para rezar para esse rapaz. Cheguei lá. Primeiro ele disse que aceitava a oração. Quando eu cheguei para rezar para ele, ele falou que ele estava passando mal, começou a dar um ruim, começou a dar um suador nele, começou a suar. Parece que ia morrer, parece que estava entrando em pânico e não queria mais nem me olhar. Eu já senti na hora um grande combate espiritual. Quando eu olhei para aquele homem, para aquele rapaz, 19, 20 anos, me vinha muito forte no coração a pessoa do pai dele. Daí eu falei assim para ele, então, depois nós vamos conversar um pouco, depois nós rezamos, quebrar o gelo ali e tal. Eu falei, eu quero dar um abraço de pai em você. Ele me empurrou. Ele falou, abraço de pai? O meu pai faz muito tempo que eu quero matar ele. Eu tenho um ódio do meu pai tão grande, que se ele aparecesse aqui na minha frente agora, eu estraçalhava meu pai. Porque o meu pai bebeu a vida inteira, gastou tudo que nós tínhamos, bens, dinheiro, carro, e nos abandonou e se ajuntou com outra mulher no Mato Grosso e foi embora. E eu sempre tive pavor de vício, de bebida, de vício, de cigarro e tanta coisa. E eu olhando para ele, uma carteirona de cigarro do lado, ele fumante, recuperante de drogas. E eu olhei para ele e falei assim, veja só, você nunca aceitou os vícios do seu pai, é isso? Nunca aceitei, nunca vou aceitar, para mim quero que ele morra. Eu falei, pois é, quais são os seus vícios? De quem que é essa carteira de cigarro? Minha. Você estava internada para quê? Para recuperar das drogas. Eu olhei para ele e falei, lamentável. Você só vai conseguir se libertar dos vícios que você está se você perdoar seu pai.
E eu falei assim para ele: você percebeu que você se tornou muito pior do que o seu pai? E ele parece que foi acordando, parece que foi arrancando umas vendas dos olhos daquele rapaz. E eu falei assim, ó: e você não poderia ter caído na mesma desgraça que o seu pai caiu? Eu falei assim para ele: porque o dia que você tiver teus filhos, você tem grande chance dos teus filhos ser pior do que você. E fui tomando liberdade, conversando dessas palavras com aquele jovem. Eu falei assim para ele, eu não tinha mais. Ele falou: mas meu pai nunca foi exemplo para mim. Eu falei: tem uma chance. Se o teu pai nunca foi exemplo para você, você tem que ser homem suficiente para ser exemplo para o seu pai. Olha que coisa linda. Eu falei para ele assim: eu também, meu pai não me deu tanto exemplo, mas eu quero dar exemplo para meus irmãos e queria dar exemplo para o meu pai. E eu quero dizer para você, quem que não é pai, jovem que aqui está, levante sua mão. Quem que é jovem? Que não é pai nem mãe, levante a mão bem alto, faça assim com a mão, quero ver. Eu quero falar para vocês, jovens, sem medo de errar. Se o seu pai e sua mãe não é exemplo dentro da sua casa para vocês, sejam vocês exemplo para o seu pai e para sua mãe. Não se envergonhem de ser exemplo para eles. Se eles foram contra testemunho de Jesus lá dentro da casa de vocês, vocês sejam testemunho, mostrem para eles que vocês são diferentes, que se vocês baterem de frente, vocês se tornarão pior do que eles. Amém, amados? É a grande realidade que nós vivemos. Aqui diz Jesus no Evangelho o seguinte, no versículo 43 diz assim, ó: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Versículo 44. Vamos proclamar junto esse versículo? Eu, porém, disse Jesus, vos digo: amai vossos inimigos e perseguem. Vamos parar aqui um pouquinho, mas aqui vai dizer o seguinte, daqui para frente vai dizer assim, ó: deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu. E vai dizer, o próprio Jesus vai dizendo assim, que a chuva, o sol nasceu tanto para os bons como para os ruins. Então a gente não deve perdoar somente aqueles que são bonzinhos, aqueles que comungam com as nossas ideias, porque o Pai do céu não é assim. Se nós cumprimentarmos e perdoarmos só aqueles que comungam da mesma ideia conosco, não tem graça nenhuma. Mas voltando ali para o versículo 44. Uma das características de uma pessoa que guarda mágoa de alguém no coração. Preste atenção no que eu vou falar. É muito importante isso. Você já escutaram alguém falar mal de outra pessoa? E sempre fala mal daquela pessoa? Sempre fala mal, sempre fala mal. Arruma assunto para falar daquela determinada pessoa. Já escutaram alguém fazer isso? Não? Já viram? Quem que já ouviu? Levanta a mão. É sinônimo que a pessoa ainda não perdoou e não está amando de coração aquela pessoa. E qual que é as dicas que Jesus diz aqui para aqueles que nos odeiam e nos perseguem? Para fazer o que para eles? Odiar, se vingar deles, odiar cada vez mais dessas pessoas. É isso que Jesus fala? Sim ou não? Quais são as dicas de Jesus aqui? Duas coisas principalmente. No começo ele fala ali: amai os vossos inimigos. Mas no 44 principalmente, qual que é a dica de Jesus? Duas dicas ele dá ali no versículo 44. Vamos, gente, me ajude. Orar para essas pessoas e fazer o que? O bem ou o mal para elas? Duas dicas ele dá ali no 44. Orar para essas pessoas que nos odeiam, nos maltratam e nos perseguem, e fazer o bem. É fácil ou é difícil? Não é fácil. Não é fácil. É difícil, mas não é impossível. Tem gente que nos diz assim: não, mas como é que eu vou amar aquela desgraça? Como é que eu vou perdoar aquilo? Por nós mesmos, pela gente mesma, a gente não consegue em algumas situações. Mas aqui nós estamos falando de graça. Quando eu não consigo por mim mesmo, mas eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte é o quê? É querer. Não precisa vocês pegarem, mas se alguém tiver curiosidade de pegar, pode pegar. Eclesiástico 28, está lá na página
902 da Bíblia Ave Maria. Eclesiástico 28, no versículo 1, 2 e 3, principalmente no versículo 2, vai dizer assim, ó, que como é que eu posso odiar meu irmão e pedir perdão? Como é que eu posso odiar meu irmão e pedir a cura? Pedir um milagre? Aqui eu pedi para levantar a mão. Muitas pessoas falaram que precisam de uma graça, de uma libertação, de um milagre, de uma cura. Uma condição para ser curado. O autor do livro do Eclesiástico vai deixar bem claro, Eclesiástico 28, página 902 da Bíblia Ave Maria, versículo 1, 2 e 3, principalmente no versículo 2, vai dizer que como é que eu posso pedir a cura de Deus se eu não perdoo quem me ofendeu? Como é que eu posso odiar meu inimigo e pedir a Deus a minha cura? E uma pessoa que não perdoa, tem pessoas que guardam muito ressentimento. A pessoa que guarda muito ressentimento dentro do coração é uma pessoa sempre bem-humorada, feliz, sorridente, contente, esbanja alegria para os outros. É assim ou não? É assim? Não é. Uma pessoa que guarda ressentimento, que guarda mágoa no coração, é uma pessoa rancorosa, azeda, coiceira, se emburra, não tem prazer, não tem alegria, vive sempre de mau humor, de mal-estar. Vocês conhecem alguém assim? Quem conhece alguém assim? Levanta a mão. Vive sempre azedo, sempre amargo, sempre dando coice. Nem olhe do lado, não olha, olha só para cá. Olhar do lado aí, vai que está aí a criatura, aí vai ficar feio. Tem tanta azedume, tanto amargor dentro da alma, do coração, que está impregnado e causa muitas doenças. É comprovado cientificamente que uma pessoa que vive com o sistema nervoso abalado é uma pessoa que pode desencadear problema de coluna, pode desencadear problema de estômago, pode desencadear enxaqueca crônica, pode entrar em depressão. Porque a pessoa que vive com o sistema nervoso abalado, ele tem dificuldade de dormir, tem dificuldade de se alimentar bem. E quando uma pessoa tem dificuldade de dormir, o nosso cérebro, diz a psicologia, que dorme 25% só do nosso sono, ele descansa. A pessoa vai acumulando cansaço, quando vê está escutando vozes, quando vê está vendo coisa onde não tem, e vai entrando em parafuso, vai entrando em depressão, e muitos cometem até um suicídio. E a raiz disso pode ser a falta de amor e de perdão.